Olá, estamos aqui em preparação para Yom Kippur, Dia do Perdão. E em vez da nossa série semanal de Bereshit, Gênesis, dessa vez a gente vai falar um pouco sobre as 13 características de piedade de Deus. É o tema de hoje. Na Parashá do Bezerro de Ouro, contém o Bezerro de Ouro, em Parashá Kitissá, em Shemot, em Êxodos. Deixa eu botar isso no bolso. Em Êxodo. Deus fala que vai destruir o povo, aí Moshe reza para Deus, Deus aceita, perdoa o povo e tal, aí depois ele fala, deixa eu ver sua face, no final Deus passa, tem que estar numa caverna, Deus passa e no final tem as 13 características de piedade de Deus. Na verdade são características, são a princípio nomes de Deus, Tipo Hashem, primeiro, o nome de Deus, o segundo Hashem, Ele, nome de Deus, Rahum, o piedoso, é tudo, na verdade, nomes de Deus, um assunto por si só que hoje eu não vou explicar sobre os nomes divinos. E daqui a gente aprende então as 13 características de piedade. Na Gemara, no Talmud, em Masechet Rosh Hashanah, deixa eu achar, acho que é no 17. Não, depois. 18 talvez, calma. Aqui. Pronto. 18, 17 Beit. Está escrito assim. Cadê? Amar Rabi Yohanan. Falou Rabi Yohanan ben Zakkai, da destruição do segundo templo. Tem uma coisa que se não tivesse escrito no versículo, eu nunca poderia falar isso. Ou seja, alguma coisa, um atrevimento, assim. Mas já que está escrito, a gente ensina. O que está escrito? Nunca a pessoa por si só, que Deus, óbvio aqui, já dá antes de dizer, já quer falar a explicação já. Moshe teve uma profecia com Deus, E aí Deus vai ensinar as 13 características de piedade para Moshe. Isso é através de profecia. Embora a profecia de Moshe é diferente de todos os outros profetas, então não dá nem para entender o que é a profecia de Moshe, tá? Primeiro que não dá para entender o que é a profecia de Moshe, tá? Segundo que talvez é o momento da profecia de Moshe mais elevada dentre todas, porque é quando Moshe subiu lá no Har Sinai, que Deus pediu, sobe, ele subiu, ou seja, e foi quando Deus perdoou o povo, então ele já estava com uma graça maior, vamos dizer assim. Então, não dá para entender direito o que é profecia. O que a gente estuda geralmente sobre profecia são as profecias dos outros profetas. Então, também não dá nem para entender direito. O Maimonides escreve no livro Guia do Perplexo, E esse que a gente chama que Moshe era profeta é só por falta de palavra. Porque, na verdade, a gente tem a mínima ideia o que Moshe tinha. E na verdade, como existem os outros profetas, e Moshe tem alguma coisa parecida, só que em um nível muito superior, a gente chama também de profecia, mas nem deveria ser a palavra profecia, mas a gente nem sabe o que é. Então a gente também chama de profecia. Então Moshe tinha esse tipo de profecia, tá? E nessa profecia, a princípio, os outros profetas, eu vou falar dos outros profetas, Moshe eu não sei dizer direito, é através de alusões, ou seja, da imaginação, da forma que o profeta ele entra em estado profético, não importa o que isso é agora, através da imaginação dele, do senso imaginativo que ele tem, vai configurar a forma de profecia que ele vai ter. Dormindo, não vem ao caso agora se é uma dormida profética, se é uma profecia de outra forma, não importa. Mas sim, não é tipo ele está acordado, fazendo as coisas do dia a dia e está tendo profecia, não é isso. Sim, ele está em um estado... Moshe talvez sim, exatamente. Então, a princípio, vamos dizer dormindo, com muitas aspas, e aí vai se configurar a profecia. Então vamos supor que a pessoa era uma pessoa do campo, que morava numa cidade rural, isolada do centro. Provavelmente a profecia dele vai ser sobre as gramas verdes, a árvore, o trabalho da agricultura, o que ele faz. Se é com pecuária, sobre os animais, o gado, o rebanho, vai ver Deus como um pastor, Se a pessoa é da cidade, ele vai ver coisas da cidade grande, é o rei. Então sempre a profecia vai se configurar de acordo com a realidade da pessoa, porque a pessoa é igual ao sonho. Você não sonha com alguma coisa que não tem nada a ver com você. Você sonha com alguma coisa que
é do seu dia a dia, e você é só uma metáfora, a metáfora ganha a forma das experiências pessoais. Embora Moshe não é assim, porque Moshe não sonha de forma subjetiva, tá? Moshe fala, e Deus falou, pá, não tem figura de linguagem, tá? Mas aqui, acho que a linguagem é uma figura de linguagem, mais ou menos. Que vai dizer o seguinte, que Deus, Moshe, viu como se fosse, mas lembra, não daria para dizer, que Sheitatef HaKadosh Baruch Hu, é como se fosse, entre aspas, ele viu Deus enrolado no talit, tá? Que é Shalir Tzibur, igual o Shalir Tzibur, ou seja, igual o Hazan, a pessoa que é quem faz as preces na sinagoga, então que bota o talit e vai lá para Bimá, né, rezar para todo mundo. Então, como se fosse que Deus estava nessa posição, verá lá Moshe Sed Tefilá, e Deus mostrou para Moshe a ordem da reza, ó, assim você vai rezar, ó, eu vou falar, vou fazer, você aprende, depois você imita. Né? Então, como se fosse que Deus foi lá e rezou. Amalo, Kolos Manche Israel Chotim, e falou, toda vez que Israel pecar, Yasu Lefenai Kesederazé, você faz perante mim dessa forma que eu estou te mostrando. Ve'ani morrer, Lahem, e eu vou perdoar eles. Né? Hashem, aí vai começar a falar quais são os atributos. E qual é a reza? Hashem, Kel Rachum Vechanun, Arech Hapayim, Verav Chesed Met, Notzer Chesed Lavin, Vão Fechar, Verata Venaki. Né? Esse versículo é o versículo em Êxodos, capítulo 34, versículo 6. Tá? 6 e 7, eu acho. Vai avora Hashem, Paná, vai criar, né? Então, são as 13 características, então a gente sabe que é tipo um código, né? É isso, e aí a gente faz e é perdoado. A gente entende que são 13 características, também a contagem dessas 13 características tem várias opiniões, tem pelo menos 6 opiniões diferentes quais são as 13 características. Por isso tem gente que costuma de ficar contando, Hashem, para dar 13, não é bom contar, porque vai que tu está contando errado. Então só fala, intenciona que são 13. Né? Hashem, por exemplo, em Sefaradim acham que a primeira característica é o ele. E o Hashem não é a característica de piedade de Deus, tá bom? Sei lá, Erech Hapayim, para os Ashkenazim é uma característica só. Para os Sefaradim são duas. Tá? E por aí vai. Então tem as características de Deus, tá? E em relação a isso, existe um outro passuk. Esse passuk está em Michá, em Miqueias, né? Deixa eu ver. Melcamocha, exatamente. Deixa eu ver. É Michá, capítulo 7, versículo 18 e 20. Que é Melcamocha, não sei, Avon, Veover, Apesha, Lexen, Nachalato, Exiliad, Apok, Chafetz, Hesed, Hu. עכשיו ורחמנו, כבוד שבתנו ותשלים מצולות העם כל חטאותם. תיתן מת יעקב, חסד וברכה מה שנשבעת אבותיהם ימי כן. Sim, exatamente. Que a gente aprende que aqui também estão as 13 características, tanto que no Tashlich a gente compara uma daquele versículo com a outra desse, né, e fala essa é essa. Então também tem nos profetas também as 13 características. Traduzindo essa característica, seria esse versículo que a gente leu, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, o pecado, né? E passa sobre a transgressão dos que restam de sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, segurará com força as nossas iniquidades e lançará todos os pecados nas profundezas do mar. Torna a realidade o que prometeste a Jacob, pois isto é a recompensa da bondade de Abraão, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Sim? Seria a característica. E o Hashem é Deus, que... Esse Hashem que era Vechanun, era Rapaz, Verav Chesed, Notzer Chesed Lavin, Vão Fechar, Verata Venaki. Também é difícil de traduzir, que parece Deus, né? Mas vamos lá, Hashem, Deus. Eu, Deus. Rahum, o piedoso, talvez. Hanun, o gracioso. Erech Hapayim, o longânimo em irritar-se, em ira, sei lá, uma coisa assim, né? Verav, tardio em se irritar, alguma coisa assim. Verav Chesed, muita bondade, abundante bondade, Vemet, e verdadeiro. Ou pode ser Verav Chesed, Vemet, Verav Chesed, Verav Emet, né? Ou seja, muito em bondade e muito em verdade, seria. Notzer Chesed Lafim, ele guarda a nossa bondade por milhares, né? Notzer Avon, ele carrega
o pecado, no Seavon vai fechar, e o crime, verratar, e o erro involuntário, vamos ver aqui, e limpo. Seria alguma coisa assim, né? Então, antes de falar as 13 desse versículo, vamos começar de Miqueias. De acordo com o livro A Tamareira de Dvorá, Toma de Dvorá, do Ramak. Ramak é o Rabi Moshe Cordoveiro, que ele era o rabino, a Rosh Hashivá, né, o rabino-chefe cabalista da Shivá de Kabbalah em Tzfat. Né? Fraquinho, né? Em 1500, e ele chegou a ser, por 6 meses, rabino do Arizal. Fraco. E o Arizal virou o rabino da Yeshivá no lugar dele depois que ele morreu. Sim? Que na verdade ele não deixou nenhum discípulo, então quem vai. Que o Arizal tinha acabado de chegar em Tzfat, né? Na época de ouro, e o Ramak era o cabalista, e ele não diz quem vai ser do lugar, mas aí ele fala para um aluno: quem vê no meu túmulo uma coluna de fogo subindo aos céus é o Rosh Hashivá. Aí beleza, ninguém viu essa coluna de fogo. Aí um dia o Arizal conversando falou: não, o Ramak, gigante, né? A gente viu no túmulo uma coluna de fogo subindo aos céus. Se a gente vê... Sabe quando você está por fora e fala, coluna de fogo, no túmulo, né? Exatamente, alguma coisa assim. Beleza. O Ramak, fraquíssimo, né? Primeira pessoa a explicar o Zohar, a fazer um livro organizado de Kabbalah, tinha uma metodologia, então tem o Talmud de Dvorá. O Talmud de Dvorá aqui é sobre esse versículo, né? Então, acho que vale a pena estudar um pouco esse versículo, se sobrar algum tempo, vai dizendo a hora aí, que já deve estar tarde, né? Se sobrar 37, sobrar algum tempo a gente vê o resto. Então, primeira característica é quem, ó Deus, é semelhante a ti. Quem é comparado a Deus? Então, fala esse, eu vou só resumir, né? Não vou falar tudo. Ele vai dizer que essa primeira característica vem dizer que Deus ele é muito paciente. Quem é tão paciente quanto Deus? Tá? O que ele quer dizer? Tudo que existe no mundo está na providência divina. Deus sabe tudo o que acontece, né? Tudo é Ele que controla, Ele que manda e tudo bem. E as pessoas vão e pecam. Só que nesse pecado no mundo que está sob providência divina, certo? Ou seja, Deus faz tudo, vai você não. Daí a pessoa vai lá e peca, tipo... O que Deus deveria fazer com essa pessoa? Né? Então... A gente vê que mesmo no momento do pecado, a pessoa só faz o pecado porque Deus naquele momento está dando força para o homem existir e poder fazer o pecado. Né? Deus ele deixa a pessoa pecar e não só ele deixa, ele mantém a pessoa e dá vida à pessoa, dá bênçãos para a pessoa enquanto ela está pecando. Né? Então ele vai falar que é isso, que Deus, alguém toleraria tamanha ofensa, fala ele, né? Então... Deus ele tolera. Ou seja, ele deixa o livre-arbítrio, ele deixa a pessoa pecar e naquele momento ele não provê do ser humano a bondade. Ele continua tendo bondade no mesmo momento que a pessoa está pecando contra ele. Então, a característica de Deus. Ensina ele. E não acha que Deus não podia evitar. Óbvio que ele podia evitar, ele dá exemplos. Mas tá bom. Então, a gente diz que o Deus é paciente, o rei paciente. Então, quem, ó Deus, é semelhante a ti? Tu és o Deus que dá bondade, que realiza a benevolência, Deus dá força para vingar e recolher o que é seu. Apesar disso tudo, tu toleras e é paciente até que a pessoa se arrependa. Então, seria a primeira característica. E aqui, o que o ser humano tem que trabalhar para ele? A tolerância. Sim, com o próximo, isso que ele fala. Mesmo que a pessoa é ofendida, está sendo ofendida naquele momento por alguém que você praticou a bondade, né? O cara foi lá e te ofendeu, né? Nunca você deve deixar que ofensa nenhuma impeça a sua bondade, de você praticar a bondade. Mesmo com a pessoa que está te ofendendo, enquanto ela está te ofendendo. Difícil. Então, eu falei que o Ramak não é qualquer um. Então, a primeira característica. Segunda, que perdoa a iniquidade, que perdoa o pecado. Ele fala que quando a pessoa peca, não só ela está pecando e Deus está dando bondade, né, mantendo ela. Também, quando a pessoa peca, ela está criando no mundo uma força destruidora, que não existia no mundo a princípio. É uma força má, ele desestruturou os mundos espirituais no mundo através das suas ações, o ser humano. Tá? E essa força está perante Deus, porque Deus, né, vê o mundo inteiro, está tudo sob providência divina. E então essa força má só existe por quê?
Porque Deus, ele também sustenta não só a pessoa enquanto ela pratica a maldade, ele continua sustentando a maldade enquanto ela existe, tá? Ele podia falar, eu não sustento destruidores, né? Essa coisa é má, que vá para quem criou ela, né? E vá para cima dela, né? Que vá nela. Então a pessoa faz o mal, que o mal caia sobre ela imediatamente. Deus fala, não, eu sustento. Deixa comigo por enquanto. Não quero que caia sobre a pessoa, né? Mas o normal seria que imediatamente fosse sobre a pessoa. Então Deus também tolera o quê? Não só a pessoa, tolera a própria o próprio mal, por si só, né? Como concreto, é um conceito óbvio, cabalista aqui. Então, e ele espera isso até que ocorra uma das três coisas. Ou a pessoa que pecou se arrependa, ou que a pessoa vai ter tormentos durante a vida, sofrimentos, e aí vai apagando o mal que ele criou, tá? Ou então, que o sofrimento da morte, a pessoa vai morrer e com o sofrimento da morte... esse é o segundo. Ou tormentos, ou durante a vida, ou com o sofrimento da morte, e aí vai apagar os pecados, sim? Ou então o sofrimento depois da morte, que vai purificar a pessoa por um instante, que é o chamado Gehinom, né? Que seria o inferno judaico. O sofrimento da morte seria só sofrer uma doença no além? Pode ser... Pode ser um milhão de coisas, pode ser ou doença, mas eu acho que aqui é na hora da morte, porque não importa, a maioria da morte dói alguma coisa, e para a alma isso é muito difícil, né, morrer, tipo, esse sofrimento causado pela alma por ter morrido é o maior sofrimento que existe no mundo, né, no mundo, mundano, depois do mundo tem outro sofrimento, mas, então seria isso. Então, a Guimarães fala que tem 900, se não me engano, 930 tipos de morte, tem mortes que são muito simples, muito leves, que é como se fosse você tirar o quê? Um fio do leite, ou seja, não tem nenhum problema, só tirar, que é a Neshika, é a morte pelo beijo de Deus, que foi como Moshe morreu, Aharon morreu, Miriam morreu, tem quem diga os patriarcas também morreram assim, um beijo de Deus, ou seja, simples. Então nem tem esse sofrimento para pagar. E tem o mais complicado de tudo, que seria a doença de Ascará, fala Guimarães, que é como você tirar um carretel de lã de espinhos, né? Ou seja, dói muito. Ou seja, isso tudo é o quê? Descrevendo o sofrimento da alma se desprender do corpo. Tem alma que se desprende do corpo como um fio saindo do leite. E tem alma que está tão agarrada no corpo, né? As vaidades, os prazeres, os vícios e o materialismo. Tanto que é uma bondade que Deus faz, a velhice, que a pessoa vai... com a velhice, deixando várias coisas de lado, né? E também vai perdendo a força, então ela também já vai deixando coisas de lado, vai perdendo a vontade, também vai perdendo coisas de lado. Quê? Ímpeto. Isso, ímpeto. Para quando chegar o momento, a pessoa está pronta para sair mais fácil, sem tanta dor. Tem almas que é tão difícil de deixar o corpo, que não conseguem deixar o corpo mesmo depois de mortas, né? E fica lá perto. E demora um processo até ela ir saindo, se elevando e desprender. Tem almas que não conseguem fazer isso jamais. Jamais. Desprender do corpo. Vão ficar lá para sempre. Por quê? Elas não deram a chance para elas mesmas em tentar se elevar, né? Provavelmente essas almas não têm o Olamabá simplesmente por não terem nem chegado lá ainda. Tem almas que demoram muitos anos para conseguir sair, né? Tem. As pessoas que são muito materialistas, todo dia é só prazer material, vaidade, né? Culto à beleza, ao corpo, coisas mundanas, não tem nada de espiritual. A pessoa vai sair e vai falar, cara, o que eu tenho mais no mundo? Dinheiro, tudo que eu tenho está aqui. O meu bem mais precioso é esse corpo que está... Então também é uma misericórdia de Deus, que o corpo vai apodrecendo. Para quê? Para a alma se tocar, ó. Isso daí, ó. Já era, você tem mais o que fazer, segue. Tem almas que tem mais dificuldade de seguir. Vamos lá. Então, o que ele vai falar? Então, esse é um grande, também maior ainda, atributo de tolerância, que, então, a pessoa, que Deus, ele não abastecer e sustentar uma criatura ruim que pecou e criou até que ele se arrependa. Deus, ele, né, sustenta o mal até que ele se arrependa. Ou seja, não se ele sustenta a pessoa enquanto está pecando, ele sustenta as consequências do pecado dele no mundo. Tá? Então, assim o ser humano também deve fazer, falou Ramak, tolerar a transgressão de seu colega e as maldades
que este lhe fez até esse ponto, e mesmo que essa maldade que pecou contra ele ainda exista, ele deve tolerar, até que seu colega a repare ou até que ele se anule por si só, e da mesma forma coisas semelhantes a isso. Ou seja, tá bom, a primeira coisa, enquanto a pessoa está indo contra mim, eu tolerar e não deixar de prover o bem. Outra coisa, ele foi contra mim, mas a consequência disso me deixou muitas coisas ruins na minha vida. Né? Eu estou pagando constantemente pelo estrago que ele fez na minha vida. Mesmo com esse estrago ainda existindo, tolerar a pessoa e não deixar de fazer o bem para ela. Mais difícil ainda. Não é um negócio que passou, ainda está lá. É igual às vezes, eu acho que tem isso, o pai e o filho, né? O filho às vezes fez um negócio, pô, filho, o que tu fez? Tu estragou a minha vida agora. O que tu fez não tem volta. Tá bom, tem que tolerar o filho, tem que tolerar as consequências do que o filho fez. O que vai fazer? Até que isso acabe, saia. Então, a terceira característica, e passa sobre as transgressões. Ou seja, o que é que ele passa sobre as transgressões? A gente está vendo o Talmud Dvor, a gente está na terceira característica de piedade, que passa sobre as transgressões. Você foi lá e fez uma besteira. Vamos supor que você está na sua casa, você está segurando um copo de café e derrubou um copo de café. Caiu o café no meio da sala. Quem limpa o café? Você, certo? A pessoa também vai lá. Depende, exatamente. Depende. Então, você vai lá, está no mundo de Deus. Você faz uma sujeira que não era para fazer no trono de Deus, na roupa de Deus, né? Na casa de Deus. Não importa onde, depende do nível de transgressão. Quem que limpa? Deus. Deus limpa as transgressões. Deus, o rei, ele sai do trono, pega a água e fala, eu sei que você, filho, né, príncipe, eu sei que você sujou, deixa, papai vai limpar. Aí ele começa a limpar a própria coroa, a própria roupa. Deus, né? Então isso aí fala, é maior ainda. Deus limpa a sujeira que você fez. Então ele lava a transgressão. Como está em Isaías, quando o Eterno lavar a imundície das filhas de Sion. Deus vai lavar a imundície das filhas de Sion. A gente peca, Deus lava. Em Ezequiel, então aspergirei água pura sobre vós. Coisas do tipo. Então é isso, significa jorrar água pura para lavar e passar a limpo o pecado que você fez. Então a mesma coisa o homem deve dizer, acaso eu tenho que consertar o que fulano pecou, destruiu, ele errou, eu tenho que consertar? Aí fala assim, o homem tem que, às vezes sim, é uma boa característica consertar o erro do próximo. Então daqui o homem deve se envergonhar e não voltar a pecar, pois afinal é o próprio rei quem lava as suas vestimentas imundas. Então fala, quarta característica, dos que restam de tua herança. Ele fala aqui que a herança, Lesherit e Nachalatot. Sherit pode ser próximo, pode ser parentes, né? Os parentes, né, de sua herança. Pode ser de restos, os que restaram de sua herança. E pode ser os parentelas de sua herança, né? Então ele vai explicar como parentelas. E o povo judeu é comparado à esposa, à sua filha, à sua mãe, né? Todo em Shirachirim, a sua irmã. Ou seja, a Israel é o parente. Ou filho, vocês são meus filhos primogênitos, né? Como está escrito. Israel, o povo que lhe é próximo, está escrito em Terrilim, 148:14, por exemplo. Então, Israel são os filhos, são os parentes. Então, ele fala o seguinte, em Isaías, em toda a angústia deles, ele se angustia. Ou seja, se Deus pune a Israel, quem que fica triste? O próprio Deus. Imagina, a pessoa pune o filho está triste, mas quem está triste? O pai. Né? A esposa briga com a esposa ficou chateada, mas o marido ou vice-versa. Então, no final, se é a tua família, se é, né, uma pessoa muito próxima, no final você se sente mal. Deus, quando vai punir o povo judeu, ele se sente mal mais do que a gente. Né? A nossa dor é a dor de Deus. Então, isso que ele vai falar, a angústia é dele. Então, porque todo Israel é parente um do outro, também vai aprender, né? Ou ame o próximo como a ti mesmo, cola Israel aravim zabazé, todo judeu, todo Israel é responsável pelo outro. Então, um tem que se importar com o outro. Ele vai falar o seguinte, queira o bem do próximo, não fale mal dele, do outro, de forma alguma. Como você fala mal de alguém e você não sente dor por esse alguém? Ele não é próximo a você? Deveria ser. Né? Então, isso que ele vai falar, pois isso fará mal a ela, cadê? Assim como esse comportamento irrita Deus,
que não quer que o seu mal nem a sua angústia por sermos seus parentes, a pessoa não deve querer mal ao próximo, nem sua angústia, nem seu fracasso, pois isso fará mal a ela como se ela mesma tivesse imersa nessa mesma angústia. O mesmo se aplica à boa sorte do próximo. Quando você vê alguém ter sucesso, fica feliz. Uma irmã descreve, né? A pessoa tem que ficar feliz com o sucesso do próximo, tem que ficar triste com a tristeza do próximo, tem que sofrer junto com o próximo. Tá? E Deus tem essa característica com a gente. Ele sofre com a gente, quando está feliz, ele se alegra com a gente. Quinto, e ele não retém a sua ira para sempre. Então vai falar o seguinte, que mesmo que a pessoa persiste no pecado e sempre peca e não se arrepende, continua pecando, Deus a princípio o quê? Ele tem uma característica de justiça, ele fica, como se chama, irado, com ira, né? Mas essa ira não é para sempre. Vamos supor, eu pequei. Aí a pessoa continua pecando. A princípio, isso que Deus está nervoso, ele vai continuar eternamente nervoso, porque isso continua existindo. Deus não. Deus vai apaziguando com o tempo. Então, ele se zanga, mas não é para sempre. Sua ira é anulada mesmo se o homem não se arrepende. Então, existe um fator que vai perdendo o valor, né, do que ele fez com o tempo. Vamos lá, o que? Ele faz mal, tá bom. Tá, então é a característica, esse atributo é apropriado para o homem se comportar em relação ao semelhante, ou seja, até mesmo quando ele é permitido repreender severamente o seu próximo e seus filhos, e eles aceitam sua repreensão, nem por isso ele deve aumentar a sua repreensão, e sim reprimir sua ira mesmo quando já estiver enervado. Entendeu? Mesmo que é propício que você em algum momento vá lá severamente, é bom não ficar nervoso. Mesmo quando o nervosismo seria propício, repreende. No entanto, deve anulá-la e não retê-la para sempre, mesmo em se tratando de uma ira que lhe é permitida. Ou seja, não fica também com rancor. Ah, a pessoa fez isso comigo e nunca pediu desculpa, então para sempre eu vou ficar com rancor no meu coração. Não. Mesmo se por acaso não tem que nem ficar nervoso, mas se ficou nervoso, com o tempo vai tirando, vai esquecendo. Tá? Uma característica. Ele traz aqui, não vou vamos pro próximo, sexto. Porque tem prazer na misericórdia. Deus gosta o quê? Da misericórdia. Então, o que quer dizer isso? Vai dizer uma questão cabalística, mas a ideia é mesmo quando existem as forças de justiça que acusam, existem as forças de misericórdia que protegem, como se fosse o tribunal. Tem os promotores, acusadores, né? E Deus gosta de quem? Da misericórdia. Ele gosta de quem está defendendo. Defensor, né? E ele vê, mesmo que a pessoa está devendo, o povo, se eles fazem caridade de tzedakah um com o próximo, isso já é um bom mérito, isso já tem, né, seu mérito, que pode ser utilizado no momento que precise. Então ele fala isso. Se ele tem então ele vai falar do ser humano, assim é adequado ao homem comportar, né? Mesmo que a pessoa lhe faz mal e o aborrece, se ele tem um lado bom, que é bom para os outros, ou seja, algum ponto de virtude essa pessoa tem, mesmo que ele fez alguma coisa ruim, mas ele nunca te fez nada de bom, ou ele não faz bom com os outros, ou ele não tem alguma coisa boa dentro dele, ou um bom atributo, e se comportar corretamente, isso é suficiente para que ele anule a sua ira e para que seu coração reconcilie-se com ela e lhe deseje bondade e diga, é suficiente para mim esta boa qualidade. Foca no bom do próximo. Não, ele naquele dia não me olhou, ele me tratou assim, por isso eu odeio ele para sempre. Por isso eu não quero mais falar, até ele me pedir desculpa e beijar meus pés, não quero mais falar com ele. Calma. Ele faz um monte de coisa boa também. Isso não é o suficiente para você amar e querer o bem dele para a vida inteira, porque ele faz isso de bom, ele tem essa virtude, ele pode te ajudar nisso. Foca no bem. Então é isso. Ele fala ainda mais, o homem não deve se aborrecer com a sua esposa, porque o que ela faz por ele já não é o suficiente, meio por mais que ela possa fazer isso e aquilo. E vice-versa, né? Assim deve dizer para todas as pessoas, é suficiente para mim esse bem que ela me fez, ou que faz para fulano, ou esse bom atributo que ela tem, então terá prazer na misericórdia. Tem gente que o prazer é na briga. Tenha prazer na misericórdia, isso que ele quer ensinar. Sétimo atributo, tornará a ter compaixão de nós. Ou seja, Deus não se comporta como um ser humano. Se um homem pecar e se arrepender, sua posição com Deus é superior a de antes. Então, a relação de Deus com o homem e Deus era assim. Se a pessoa pecou e se arrependeu, não vai ser mais igual era antes, vai ser maior do que era antes, vai ser mais próximo. Né? Como eu aprendi na escola da Morar Rosane, que é igual Deus, aí tem um fiozinho que conecta o ser humano e corta.
Aí se fez chuvá, você dá um laço. Já que deu o laço, está mais próximo agora de Deus. Né? Por isso está escrito que o lugar que os balei de chuvá, as pessoas que se arrependem estão, uma pessoa que é justo completo não está, porque não deu o laço. Né? O fio está completo, não tem as remendas, né, para fazer. No lugar em que... então, assim ele vai dizer. Então não volta apenas o amor inicial depois do arrependimento, e sim é mais e mais, o amor aumenta. Né? Você vai dizer, assim o homem deve se comportar em relação ao próximo, não deve guardar rancor da ira anterior. Ele me pediu desculpa, mas antes ele me fez isso. Já não passou isso? Isso já passou, acabou. A ira anterior já foi. Mas sim, quando ver que o seu companheiro lhe pede o seu amor, deve se colocar em relação a ele em um nível de compaixão e amor maior do que o anterior. Se a pessoa te pediu desculpa, você deve amar ele mais do que antes do atrito, da desavença, né? Ele é para mim como este que se arrependeu, que até mesmo os totalmente justos não podem se postar ao lado dele, e deve aproximá-lo de forma mais intensa do que aproxima daquele, deve se aproximar dele mais intensamente do que aproxima daqueles que ainda nunca fizeram nada de errado com vocês. Tá? 8º, segurar com força as nossas iniquidades. O que é isso? Que Deus tem, mesmo que o pecado existe e ele acusa, né? Tem lugares muito internos que Deus fala, aqui tu não passa. Pecado aqui não entra. Diferente da bondade. A bondade entra até o lugar mais interno. Ou seja, Deus não deixa os pecados entrar no interior. Ou seja, a pessoa, isso é nos mundos espirituais, mas também na pessoa, eu sou um pecador. Não, esse pecado não é você. O pecado nunca entra no interior. O pecado sempre fica no externo. Você não é o erro que você fez. Isso é algo superficial. Internamente, o que entra é o bem. Você é esse bem. O bem entra no interior. Então, isso que ele vem dizer. Tá? O pecado nunca você se defina pelo erro que você fez. Isso é superficial e dá para limpar. Você, como está escrito que Deus olha para Israel, o Mumenba, né? O Am Israel não tem defeito nela. Ele olha para Am Israel, Rayati, minha esposa, e o Mumenba, não tem nenhum defeito nela. Como assim, não pecou? Sim, mas nenhum defeito causa um estrago no povo judeu, porque nenhum pecado entra no interior. Então é característica. Deus não aceita, e ele vai falar outra coisa, que Deus não aceita o cumprimento de mitzvah como suborno. Vamos supor que a pessoa errou 10 coisas ela errou. De nível 10, não importa o valor. E ela acertou 50, fez 50 coisas boas. Aí você pode pensar assim, ela acertou 50, ela errou 10, 50 menos 10, 40, ela vai ter mais 40. Não é finança. Não é assim que funciona. Ela errou 10, ela vai pagar pelos 10, ela acertou 50, ela vai receber pelos 50. Isso é uma característica de bondade, porque como o bem é muito maior do que o mal, se ele anulasse 10 bondades pelos 10 erros, a pessoa ia sair perdendo. Mas não, ela vai continuar tendo os 50 acertos que ela fez, ela vai usufruir por isso, que entra no interior. E os 10 que são passageiros, ela vai pagar. Mas os 50 ela vai ter para sempre. O que você fez, você tem. É teu para sempre. Então essa característica, por exemplo, do Geinom, do inferno, que limpa esses 10. Para quê? Para no final ela ficar pura e ter os 50. Tá? Então ele não diminui um pelo outro. Outra coisa, as transgressões não se fortalecem diante de Deus como os mandamentos, né? Porque Deus não subjuga os mandamentos, como eu falei. O bem floresce sem limites. O homem também deve se conduzir por esse atributo e não sepultar o bem do seu próximo e lembrar o mal que ele fez. Mas ele me fez isso de bem, mas ele me errou, então é como se fosse que ele não fez. Não, ele te fez sim. Entendeu? Não ignora o que a pessoa te fez. Deve sepultar o mal e esquecê-lo. Ao contrário, o mal você tem que esquecer. O mal não entra no interior. Tá? E deve se lembrar do bem e fortalecê-lo por todos os atos que ele fez. Sempre lembrar o bem que a pessoa te fez. Não deve proceder concordar com todas as formas de... E assim também, a pessoa tem que concordar com todas as formas de reconciliação. Se a pessoa quer se reconciliar, concorda. Não é o suficiente, está muito fraco. Cara, se ele pedir desculpa, concorda. Ponto final. Que puder. E não deve jamais abandonar o bem de seus olhos. Deve fechar os olhos do mal o máximo que puder. Então fala aqui o Ramak. 9, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aqui ele vai falar o seguinte, que se o povo judeu para Israel estiver pecando muito grave, Deus manda um inimigo
para corrigir a Israel. Certo? Então, essa característica. Deus lembra e manda o inimigo para que a Israel volte para o caminho correto. E ele vai desenvolver, não quero entrar muito nisso, que é longo, que ele vai falar que aí não só ele manda o inimigo, então a princípio o inimigo, por exemplo, o faraó, não precisava sofrer, porque ele veio corrigir a Israel. E no final, o faraó é punido. Então ele fala que é uma característica também, ele explica por que o faraó é punido, ele explica que tem 2 motivos, e um deles é porque o faraó fez muito mais do que Deus pediu. Deus falou, só tem que ser subjugado. O faraó matou os bebês no rio. Então, no final, o inimigo de Amisrael também é punido. Isso que ele vai explicar, ele explica tudo como cabalisticamente, como funciona e o porquê, qual é a lógica. É um assunto filosófico grande. Tá? Tem um passuco em Zacarias 1,15. E retém-me um pouco, e eles agravaram o mal. Né? Eu fiquei um pouquinho nervoso, e eles foram... Não era isso. Então, a mesma coisa, o homem deve conduzir em relação ao próximo, mesmo que o próximo seja perverso e repleto de sofrimentos, não deve odiá-lo, pois depois de que a pessoa recebe o que precisa, ele é visto como um irmão. Então, a pessoa foi punida, recebeu o que merece, pronto, agora ele está limpo. Ele deve aproximar os rebeldes e os punidos e ter piedade deles, e salvá-los das mãos dos inimigos, e jamais dizer, seu pecado lhe causou isso, e sim apiedar-se dele com este atributo, conforme explicando. A pessoa vem te consultar, aconteceu isso na minha vida, e tu, na cabeça malvada, fala, é claro, olha o que tu fez, olha o que tu fez a vida inteira, não é isso que tu esperava? Fala, não pensa isso, e sim tenha piedade, fala, coitado, vamos chorar junto, ter piedade, vamos ver o que dá para fazer. Tá? 10º. Torna a realidade o que prometeis a Yaakov. Tem a ver com o nosso shiur de Bereshit. Israel se refere a um nível superior do povo judeu. Yaakov, um nível inferior. Então, são indivíduos de nível espiritual médio e que não sabem se comportar além dos limites da justiça. Ou seja, eles fazem o que a lei manda. Eles fazem a justiça. O que tem que fazer, eles fazem. Mas nada além disso. Isso é Yaakov. E para Yaakov ele torna a realidade o que promete a Yaakov, ou seja, ele dá a verdade, ou seja, e aí então a pessoa que faz o que deve vai receber as gratificações por isso, as recompensas por isso, mesmo que Deus não deveria gratificar nem recompensar, porque é uma obrigação, né? Então isso, a pessoa que é fiel com Deus, Deus é fiel com ele em relação à retidão no julgamento. Tá? Então assim a gente tem que se comportar também com as pessoas. Deve se comportar ao próximo, ter retidão e verdade. Né? E sempre julgar de forma verdadeira o outro e de forma honesta e justa. E o 11º, a recompensa da bondade de Avraham. Avraham que é o Hesed, é além da lei, faz além do que deveria, né? Faz mais do que deveria. Então esse Avraham, além dos limites estabelecidos pela justiça ou pela lei, né? E ele não exige... então, se a pessoa faz além da justiça, Deus vai fazer além do que ele merece. Pela justiça ele deveria receber isso, isso e isso. Mas como ele fez além, eu vou fazer além. Como fala na Gemara, no seavon veover a pechar. Quem no seavon, quem over a pechar. Ou seja, que Deus, ele no seavon, ele levanta o pecado, ou seja, ele pega para ele os pecados, over a pechar, o que passam pelo crime. Ou seja, explica Guimarães, para quem Deus pega os pecados para ele sobre as suas costas, Deus? A pessoa que passa pelos seus defeitos, pelos seus erros. Ou seja, a pessoa que tem um erro e ela consegue melhorar, ou alguém faz um crime contra... Essa é a ideia. A pessoa faz um crime contra ela e ela releva. A pessoa releva, Deus vai relevar também o pecado que a pessoa fez. Então, tudo é característico por característica. A pessoa é além da conta, Deus também não vai fazer pelas leis. Né? Vai ser piedoso. O homem também tem que se comportar assim, de forma mais justa com o próximo. Então a pessoa deve se comportar de forma justa com o próximo, né? De forma correta, direita. Porém, as pessoas que se comportam além da justiça, você tem que ser muito piedoso com essa pessoa. Você tem que ser muito mais tolerante com essa pessoa e fazer muito mais bondade com essa pessoa. Normalmente com todo mundo de forma ética, justa, correta. Agora, se você vê uma pessoa que é além, você tem que se comportar de forma além com ela também. Isso ele vai falar. Deve se comportar além dos limites da justiça com relação a uma pessoa boa, né? Com mais tolerância,
né? É necessário que elas sejam muito importantes para ele, que eles sejam queridas e sejam suas companheiras. Essas pessoas que fazem além têm que ser as pessoas que você gosta, tem que ser as pessoas próximas a você, que você queira como amigo. Esses devem ser seu amigo, então faz mais por elas. Né? Adquira um amigo. Quem? Essas pessoas, não o outro. Né? 12º, estamos terminando, que jurais a nossos pais. Ou seja, pessoas que não são as pessoas que não são merecedoras pelos méritos, elas não merecem nada, porque pecaram, só fizeram coisas erradas, né? Mesmo assim, Deus tem misericórdia pelo mérito dos antepassados, de Abraham, Isaac e Jacob, dos patriarcas, ou do pai, da mãe, né? Ou seja, existe um tesouro de misericórdia da qual o Santíssimo, quando se compadece, distribui gratuitamente. Mas você não merece, mas toma de graça que está sobrando aqui da conta dos patriarcas. Então toma agora para você. Que você, por ser descendente deles, você merece isso. Assim o homem deve agir. Mesmo se estiver entre maldosos, não deve ser cruel com eles, insultá-los ou algo parecido. E sim deve apiedar-se deles e dizer, afinal, eles são filhos de Abraham, Isaac e Jacob. Se não são corretos, seus antepassados foram corretos e decentes. E aquele que humilha os filhos, humilha os pais. Né? Não é minha vontade que seus antepassados se humilhem por minha causa. Pesado. Então, ser tolerante, assim ele deve encobrir a ofensa deles e corrigi-los o quanto puder. E se aproxima deles para corrigir. Finalmente, desde os dias antigos. Mimei Kedem. Dos dias antigos, o que é isso? Para terminar, quando não tem mérito e acabou a conta dos antepassados. Não tem mais mérito dos antepassados também. Passou da conta. Não tem mais o que fazer. E aí? O que ele faz? Então, eles não são merecedores? Está escrito em Jeremias 2:2, em Irmiá, lembro-me de ti, da tua bondade quando eras jovem e do teu amor quando era noivo. Exemplo, um casamento que se desgastou, né? O marido olha para a esposa, rasvechá-la, a esposa para o marido, não lembra nada de bom, sabe? Que? Isso. Não tem nada, é isso. Muito bom. Não tem nada mais para lembrar? Lembra quando vocês eram apaixonados, quando vocês eram noivos, com esse amor? Para onde foi esse amor? Tá bom, agora não tem nada, mas lembra que um dia vocês eram as pessoas que mais se amavam? Lembra da mocidade, né? Que eu andei com vocês no deserto, vocês foram comigo, né? Então isso. O Santíssimo realmente se recorda dos dias antigos, do amor que havia antes. Então ele tem misericórdia de Israel. Não tem mérito, mas um dia já teve. Então eu vou recordar do dia que já teve. E assim ele recorda todos os mandamentos realizados por eles, tá? Terminando. Assim um homem deve reparar sua conduta em relação aos seres humanos, de tal forma que, mesmo se não encontrar nenhuma das virtudes mencionadas, deve dizer, houve um momento no qual eles não pecaram. Assim, naquela hora, ou no passado, eles eram corretos. Deve lembrar do bem que fizeram em suas infâncias, do amor dos, em Isaías 28:9, desmamados que foram afastados dos seios maternos. Um dia ele era uma criança pura que bebia no leite da mãe. Assim não haverá nenhuma pessoa que não mereça que se faça o bem para ela, se reze por sua paz e se tenha piedade dela. E aqui a gente pode terminar voltando um pouco para o Bereshit. Jacob está tentando fazer a tchuvá de quem? De Esau, porque um dia eles mamaram juntos no mesmo peito e dividiram o mesmo ventre, né? Que é a característica de Rachamim. Ventre é Rechem, Rechem é Rachamim. O bebê, 9 meses para nascer. Rachamim, né? Esse mundo tem um tempo até a pessoa ser madura, né? A humanidade ser madura e corrigir, né? A criança faz besteira, não sabe direito, até ganhar maturidade e tal. E Deus tem essa misericórdia, né? Característica de Rachamim de Deus. Não deu tempo de ver as 13 características no outro versículo, mas eu acho que já muitas coisas aí para quando a gente estiver rezando em Yom Kippur pensar e corrigir nossas áreas. Não esqueçam de dar uma curtida, compartilhar com os amigos e também aprimorar na vida os ensinamentos, né?